Olá, meu nome é Maria Tereza e junto com o Carlos Eduardo nós vamos apresentar o trabalho de estudos regionais da África baseado na análise da obra Terras Sonâmbulas do Mia Couto. Bom, para começar um pouquinho sobre a análise, sobre o autor, Mia Couto ele nasceu em Moçambique, um país localizado ao sul da África. Ele é filho de portugueses e dedicou a sua carreira primeiramente para ser jornalista e após isso na escrita de contos com a principal temática envolvendo o seu país de origem. As suas histórias elas são cercadas pelo contexto do país pela sua independência e envolve bastante o realismo mágico da fantasia e o realismo social. Moçambique, para dar um contexto histórico, né, passou por diversas variações em meio à política. O país ele passou pela independência dos portugueses na década de 70 e a partir disso teve uma política baseada em um partido único. À frente da libertação de Moçambique, ela assumiu o poder após a independência, trazendo ideologias ligadas ao marxismo e após 2 anos da estabilidade por esse grupo, aconteceu uma guerra civil que surgiram um grupo de oposições contra o partido que governava. A partir disso, fez com que se tornasse um conflito pelo poder e a guerra somente teve seu final em 1992 com um acordo geral de paz assinado pelos dois lados envolvidos no conflito. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre a obra Terra Sonâmbula. A obra é um romance escrito pelo autor e publicado em 1992. O livro que conta através de capítulos a história de um menino e de um velho que fugiram da guerra civil em busca de um abrigo. Na sua trajetória, eles se deparam com um ônibus abandonado em meio à estrada, que possui vários corpos, e entre um deles eles encontram um caderno que relata várias histórias baseadas também e relacionadas à vida do menino. A obra ela demonstra elementos fundamentais da cultura de Moçambique, enaltecendo a identidade nacional e descrevendo a partir de um olhar lírico e crítico as ações que eram ligadas à guerra do país. A abordagem do autor ela também cita os horrores que envolveram a Guerra Civil, que foi deixado da Guerra Civil, manuseando também durante a literatura sobre a violência física e a crueldade, que no conto eles aparecem fortemente na descrição das cenas, né, do ambiente em que eles estão e dos relatos ditados pelas histórias do personagem. O Couto também transforma as citações da guerra em ilustrações sobre como os conflitos são destrutivos, né, para Moçambique, não apenas para o ser humano fisicamente, mas também pela sua cultura e psicologicamente. Como o livro foi publicado em 1992, também traz consigo o contexto do intervalo da guerra, que se deu perante os acordos de paz, mas que já deixam rastros das atrocidades que envolveram o conflito e a percepção de que a população tem que lidar com as consequências da guerra, porém também destaca dessa forma um caminho de esperança que está por vir. Então tem essa ambiguidade no momento em que a obra foi trazida, no momento que ela foi contada e também no momento em que ela foi publicada. Couto traz as descrições das cenas a partir de uma dimensão mágica, né, trazendo essa questão cultural de Moçambique, mostrando esses pontos culturais essenciais para o entendimento da obra que fazem a relação do ambiente que se situa e de origem do autor. Todas essas relações servem para que o leitor consiga emergir na cultura de Moçambique e entender a situação que a Guerra Civil deixou no país, e trazendo à vida todas as riquezas que um dia foram perdidas pelo conflito e que ainda podem ser renovadas. Nas relações internacionais, através da análise da guerra civil em Moçambique descrita na obra selecionada de Mia Couto, pode ser compreendido pela presença europeia no território africano, que no caso específico ocorreu pela herança da colonização portuguesa. O legado dessa colonização foi a motivação para o início da Guerra Civil, pois com a Guerra da Independência de Moçambique, que durou 10 anos, foi colocado ao fim 400 anos de presença portuguesa nessa região da África. Com isso, a economia colonial moçambicana sobrevivia da dependência de dois sistemas, o trabalho migratório e o trabalho de agricultura coercivos, mesmo depois da abolição formal das culturas e do trabalho forçado. O colonialismo português introduziu mecanismos impeditivos do crescimento de uma burguesia negra, agrícola ou comercial, criando assim uma reação à dominação colonial, sendo marcado por vários tipos de contestação,
através da literatura, arte e greves de trabalhadores. Movimento esses que assumiram aspectos mais radicais com o desenvolvimento dos movimentos nacionalistas em finais da década de 50 e início da década de 60. No processo de luta pela independência, nos anos 60, a FLELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, fundada no exílio, inicia a luta armada de libertação nacional, em 1964, que só vem a culminar êxito em 1975, emergindo após esse período uma guerra entre as relações de colonialidade que foi traduzida no livro. Visto isso, na narrativa Taímo, o pai de Kindzú afirma que aquela confusão era vinda de fora, trazida por aqueles que perderam seus privilégios, como Couto, 2015, página 15. Podemos reconhecer assim que a influência externa sempre estiveram presentes nas revoluções africanas, conforme também observa Vicentini, 2012, página 30, que as revoluções africanas estiveram associadas desde suas origens a redes internacionais e alteraram o perfil de descolonização.